alegria e também com muita responsabilidade que estamos nesta noite, nos preparando para podermos trazer uma reflexão da mensagem da Palavra de Deus. E eu convido aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro de Jonas, no primeiro capítulo, onde nós estaremos lendo alguns versículos para que a gente possa assim discorrer nessa mensagem da noite. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu gostaria de dizer, irmãos, a princípio, nesses dois primeiros versículos, quando Deus chama Jonas, diz para que ele se levante e vá até Nínive pregar a mensagem de arrependimento àquele povo. Porque a malícia, a maldade, o pecado daquele povo tinha chegado até diante de Deus. E refletindo sobre esse texto, irmãos, nesses dias, eu tenho pensado e tenho analisado com cuidado se não há uma grande semelhança para os nossos dias atuais. Se formos perceber como a maldade e a malícia têm crescido entre os homens. O tempo de Jonas, há muito tempo atrás, essa malícia subiu até diante de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. A semelhança é muito grande. E a Bíblia relata que nos finais dos tempos, a maldade seria de tal proporção, a malícia do homem cresceria de tal maneira, que até o amor de muitos esfriariam. E a gente tem visto nos nossos dias como tem sido, irmãos. Como a maldade tem crescido, como os homens têm se tornado mal, como os homens têm se afastado de Deus, têm buscado outros caminhos, se afastado totalmente do propósito de Deus para as suas vidas. E isso me chama muito a atenção e me faz pensar nesse tempo, o que precisamos fazer. E seguindo, irmãos, nesse texto, mais à frente no versículo 3 do capítulo 1, a gente vai ver Jonas se levantando para fugir. Como nós estávamos falando, Jonas se levanta para fugir, buscando um outro caminho. E o versículo 3 retrata muito bem isso quando diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Esse versículo me faz pensar, irmãos, a visão de Jonas no seu tempo. Me faz pensar qual a minha visão nos dias de hoje, onde nós podemos nos lembrar aquilo que já falamos logo no início, como a malícia e a maldade do homem tem crescido de tal maneira que chega a nos assustar. Porém, a visão de Deus, quando Deus olha para Nínive,
E creio que Deus, olhando para os nossos dias, para nós, nos dias de hoje, nos faz pensar exatamente nisso. Qual a nossa posição diante dessa grande responsabilidade que Deus tem nos dado, tem nos chamado? Deus chama Jonas para ir ao povo de Nínive pregar a mensagem do arrependimento. Por quê, irmãos? Porque Deus olha para aquele povo, vê a maldade dele, vê como aquele povo está perdido. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua bondade, Ele olha muito além do pecado do homem. Ele olha para o homem com um olhar de misericórdia. Ele olha para o homem com um olhar de amor. E a gente olha para Jonas, e a gente olha para nós mesmos nos dias de hoje. Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa escolha? Nos levantarmos para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado? Nos levantado para anunciar o Evangelho que pode transformar, o qual nos alcançou e nos transformou pela graça e misericórdia e grande amor de Deus? Ou nós vamos continuar tendo o olhar de Jonas? Olhar para aquele povo, olhar para os nossos nos dias de hoje, com um olhar de julgamento, um olhar de condenação. Deus chama Jonas, Deus me chama, Deus te chama, para que nesse tempo que se chama hoje, nós irmos pregar um evangelho de salvação. Deus não nos chama para julgamento. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai o evangelho. E nós sabemos o poder desse evangelho. Nós temos a convicção que esse evangelho é transformador. Diferentemente, Jonas não tem o mesmo olhar que Deus teve. Deus teve um olhar de compaixão. E Deus chama Jonas para tratar com Jonas. Deus tem nos chamado para nos tratar nesse tempo. Esses dias que temos tido a oportunidade de refletirmos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, queremos falar neste momento agora a respeito da escolha de Jonas. Quando ele toma a atitude de se levantar e fugir de diante de Deus. Essa escolha de Jonas trouxe uma grande consequência, não somente para Jonas, mas também para aquelas pessoas que se encontravam naquela embarcação. A desobediência de Jonas foi motivo de grande preocupação para as pessoas que estavam naquele navio. Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a embarcação que nós temos escolhido entrar? Da desobediência que Jonas teve ou na embarcação da obediência e de cumprir a vontade de Deus? É algo a se pensar nos nossos dias. Porque se temos um chamado, se temos a responsabilidade de anunciar o amor de Deus, esse amor que nós falamos há pouco atrás, que é um amor incomparável, transformador, um amor ao ponto de Jesus vir, de Deus dar o seu único filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, porque o seu amor é muito maior do que as nossas transgressões. E se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Qual tem sido a embarcação que eu tenho escolhido? Qual tem sido a embarcação que você tem escolhido diante desse teu chamado? Você tem escolhido obedecer? Você tem escolhido
fugir? Você tem escolhido dormir, permanecer nesse sono profundo? Deus tem te chamado. Deus tem falado aos nossos corações: desperta-te. Desperta-te desse teu sono espiritual. Desperta desse tempo que você tem desperdiçado de pregar esse Evangelho de Deus. Lá fora, como no tempo de Jonas, existem pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Eles estão tão tomados pelo pecado, pelo mal, que eles já não conseguem enxergar um caminho. Mas você conhece o caminho. E você sabe que o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ler um pedaço de um texto que eu escrevi para os irmãos. Preste atenção. Que possamos nos levantar, por maior que seja o seu e o meu pecado. O amor de Deus é muito maior, por isso ele deu seu Filho único para morrer por mim e por você. As pessoas precisam ouvir isso. E a responsabilidade é minha e sua. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer compreender esse grande amor. Eu sei que tormentos irão me abalar, o brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar, Jesus sempre me susterá. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições a meu lado estará, se vivo por fé, Ele me susterá. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele me levará. Ali cessarão a tristeza e dor, pois Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições a meu lado